vocês esse convite e para falar em anemias. Para eu falar em anemias em pediatria, eu botei no título o diagnóstico diferencial, que a gente vai dar um passeio aqui nas diversos tipos de anemia. E aí a gente vai acabar fazendo a diferença. Então, inicialmente, para se falar em anemia, aqui está como conceito, mas na realidade eu gosto de falar definição. Conceito é uma coisa muito ampla, né? E a definição seria diminuição da massa eritrocitária. E qual o melhor método para avaliar a massa eritrocitária? Seria a dosagem da hemoglobina. E aí vocês vão me perguntar, por que só a hemoglobina? Que se no hemograma o exame mais utilizado para avaliar anemia, existe o hematócrito e existe o número de hemácias, propriamente dito, né? Então, aqui está a explicação do hematócrito. O hematócrito, a gente não se fia muito para dar diagnóstico de anemia, tendo em vista a diferença do grau de hidratação que o paciente possa estar. Se ele estiver hiperidratado, esse hematócrito vai dar falsamente diminuído. E se ele estiver desidratado, vai dar falsamente aumentado, tá? E por que a gente também não gosta muito de se guiar para avaliar anemia pelo número de hemácias? Por conta, não sei se vocês já tiveram alguma aula de hemograma na liga de vocês, mas o hemograma hoje, basicamente, ele é feito pelo método automatizado. E o método automatizado, ele faz a contagem de hemácias de acordo com a densidade, como se fosse o tamaninho, vai correndo as células de acordo com o tamanho. E se essas hemácias estiverem pequeninas, microcíticas, vão dar a falsa ideia de um número maior. Se elas estiverem macrocíticas, grandes, vai dar a falsa ideia de menor, né? Daí porque a gente se basear basicamente na hemoglobina, que normalmente não tem interferência de nada. Para falar de anemia, devemos lembrar, não coloquei aqui de propósito aquela figura imensa da hematopoese, né, que fala da linhagem mieloide, da linhagem linfóide, a linhagem mieloide, tem aqueles vários braços, todo mundo tem medo daquela figura. Então, eu coloquei aqui só o caminhozinho da eritropoese, que é o nosso tema de hoje, para falar do sistema eritrocitário, da linhagem eritrocitária relacionada às anemias. Então, aqui estariam os precursores, que vocês vão vendo, vão se dividindo, vão diminuindo de tamanho e mudando de cor, né? Porque o citoplasma, inicialmente, dos eritroblastos, dos precursores mais jovens, isso daqui é tudo dentro da medula. Ele é azulado pela grande quantidade de RNA, que é quem vai fazer a divisão celular. E à medida que o RNA vai sendo traduzido, que vai acontecendo a hemoglobinização, essa cor vai mudando para laranjo-vermelho. Para eu também falar de anemia, vamos só lembrar dos tipos de hemoglobinas normais. Hemoglobinas normais que a gente tem. Então, no período fetal, praticamente 100% é do tipo F. Já no momento que nasce o recém-nascido, já há uma modificação. Geralmente é 30% de hemoglobina A e 70% da fetal. E de 6 meses até 1 ano, ele já adquire sua hemoglobina normal, que será o esperado até o fim da vida, que seria hemoglobina A ou A1 em torno de 95%, hemoglobina A2, 3,5%, e a hemoglobina fetal de 99% baixa para 1 a 2%. A troca, né, a substituição dessas 100% de fetal, como eu falei, normalmente acontece até 1 ano. Olha, gente, medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Então, é obrigatoriamente com 1 ano que essa mudança vai acontecer. Geralmente inicia aos 6 meses e até 2 anos é o mais certo para acontecer essa modificação. Também, só para citar, para iniciar a aula, os reticulócitos. O que são os reticulócitos? São aquelas nossas pré-hemácias.
aquela última linhagem, aquela última forminha que ainda está dentro da medula e que cai no sangue periférico e com 48 horas se transforma em hemácia, tá? Os reticulócitos, se vocês já tiveram aula de hemograma, alguém deve ter dito para vocês que eles hoje é fiel se guiar neles pela contagem absoluta, que é de 20 a 100 mil. A gente tem para dizer, no sangue periférico, para dizer que é uma medula normal. Mas muitos laboratórios ainda usam a linhagem percentual, relativa. Então, quando isso acontecer, precisamos fazer uma correção, é o reticulócitos corrigido. Por que é importante? O reticulócito faz parte do hemograma. Alguns laboratórios não nos fornecem. Por quê? Porque é um exame que pode ser cobrado separado, mas, na realidade, a maioria dos equipamentos de hemograma nos dá os reticulócitos. Por quê? Porque ele que vai nos guiar, ele vai dizer se a medula está trabalhando normal, a mais ou a menos. Baseado nisso, a gente vai pensar em anemias por defeito medular, anemias carenciais ou anemias hemolíticas, tá? Então, aqui está um exemplo, se vocês encontrarem um reticulócito ainda no percentual, antes da gente classificar a anemia, a gente tem que fazer essa correção. Hemoglobina encontrada, vezes essa contagem de reticulócitos, dividida pela hemoglobina desejada. Então, aqui está um exemplo, se o indivíduo tiver 6 de hemoglobina e o reticulócito vier 3% do laboratório, e eu esperaria 12 para ele, então, quando eu fizer a continha, dá 1,5. 1,5 é reticulócitos normais, tá? Então, a gente diz que ele está diminuído se tiver abaixo de 2%. Diminuir o normal. E se ele tiver... Normal, desculpa. E se ele tiver acima de 2%, já é um reticulócito aumentado. Isso vai me ajudar a classificar as anemias, tá? Então, mediante isso, a gente pode já passar para falar um pouquinho mais das anemias. Na realidade, não é uma doença, é uma hemopatia secundária, ou seja, sempre tem alguma coisa hereditária ou adquirida por trás, que faz com que essa massa eritrocitária, que essa contagem de hemoglobina esteja menor. E aqui eu coloquei diagnóstico clínico, né? Então, existem alguns sinais que te chamam a atenção. Como a hemoglobina tem função de carrear oxigênio, diante de uma baixa de hemoglobina, que é anemia, quais os sintomas que eu devo ter? Sintomas de hipóxia, né? E nesses sintomas de hipóxia, o que mais a gente vê é alteração de pele, né? Então, aquela pele pálida, branca, eu penso numa anemia, não afirmo, numa anemia carencial ferropriva. Uma pele amarelo esverdeada, que a gente chama meio-limão, eu penso, claro que eu tenho que somar todas as outras coisas, numa anemia megaloblástica, uma pele ictérica, uma palidez e icterícia, eu penso numa anemia hemolítica. E uma palidez associada a equimoses, eu posso estar diante de uma anemia aplástica. Fora a cor da pele, a gente pensa em alguns sintomas específicos. Sede intensa, fala a favor de carência de ferro. Formigamentos, carência de B12. Baço grande, esplenomegalia. Úlceras de membros inferiores. Histórico de cálculos biliares em pacientes jovens, em especiais crianças, fala a favor de cálculos de anemia hemolítica. Presença de palidez, mais sangramentos, que são as equimoses, e mais infecções de repetição, penso numa aplasia medular total. Ok, por aí, tá tudo certo, hein, Fernanda? Tá tudo certo. Posso continuar. Aqui eu botei o diagnóstico laboratorial das anemias de uma maneira geral ainda. Então, o item 1 é o hemograma e, como eu disse, associado aos reticulócitos. Hoje, basicamente automatizado, muito raramente se faz manual e há muitos erros no manual. Sempre olhar para o valor de referência. Valor de referência não é obrigatório todo laboratório ter o mesmo.
A população tem um valor de referência, mas o laboratório calibra o seu equipamento por uma média e sempre coloca ao lado do valor do seu paciente, tá? Cuidado com o equipamento, que não pode ser fixo, o valor de referência, a idade, o sexo, a raça. Muitos laboratórios hoje, aqui em Belém já tem, que a referência não é fixa. A referência que sai impressa é baseada quando se joga no computador a idade, o sexo e a raça daquele paciente, fora o equipamento que está sendo usado. Estados infecciosos podem dar a falsa anemia da inflamação, porque as bactérias e os vírus roubam ferro circulante para se multiplicar. E isso pode dar uma certa anemia, que a gente chama anemia da inflamação. Diante de sangramentos recentes agudos, os vasos ainda estão fechados na tentativa de economizar sangue, e isso pode dar ainda um falso resultado a menor. Nunca olhar o hemograma sem olhar os índices hematimétricos, né? VCM, HCM, CHCM, RDW. E hoje outros índices já tem mais, que é o HBRE, percentual de granulócitos, e hoje mais, e os índices plaquetários, tá? Então, sempre olhar, eles são extremamente importantes. Observações no final do hemograma, isso significa dizer, antigamente era o homem, era o manual que olhava e dizia microcitose, hipocromia, presença de hemácia em foice, presença de hemácia esférica. Hoje o equipamento automatizado sugere, mas aí o homem, no laboratório, não é só o equipamento que faz o hemograma. O homem vai lá e vê que alteração é essa e sai na observação. O leucograma é importante também para anemia. Na maioria das vezes, o leucograma pode estar normal, exceto algumas situações que tem leucopenia, no caso das anemias aplásticas, ou alguma eosinofilia, naquelas anemias em especiais carenciais por parasitose. E a contagem de plaquetas também é importante, porque normalmente está normal nas anemias, mas pode haver um aumento, a plaquetose, por alergia à proteína do leite de vaca, ou infecção de repetição, ou plaquetopenia por uma anemia aplástica. Outros exames que são importantes, ferro, ferritina, transferrina, saturação, quando eu estou avaliando anemia ferropriva, dosagem de B12, ácido fólico, quando eu estou avaliando anemia megaloblástica, investigação de hemólise, investigação inespecífica, que são as bilirrubinas aumentadas, custas de bilirrubina indireta, DHL aumentado, aptoglobina diminuída, são marcadores indiretos de anemia hemolítica. Diante de um quadro desse, eu vou ver os exames específicos para anemia hemolítica, onde eu peço a eletroforese de hemoglobina. Eu falei no início que no período neonatal, ela é dentro do útero, a gente não faz, que está dentro do útero, mas seria 99% fetal. Mas ao nascer, até mais ou menos, normalmente ao nascer, está FA, 70% fetal, 30% de A1. E mais de 6 meses até 2 anos, ele tem A1, A2 e fetal, naquelas proporções que eu coloquei logo nos primeiros slides. Ainda outros exames que vocês vão conhecer, que é o teste de Breuer, e as dosagens das enzimas, quando eu estou fazendo investigação de deficiências enzimáticas, como G6PD, curva de fragilidade osmótica para outro tipo de anemia hemolítica hereditária, e exames imunohematológicos, como tipagem sanguínea, TAD, que é o antigo cumbis direto, e o PAI, que é o antigo cumbis indireto. Outros exames eu posso fazer, também para investigar anemia, como mielograma. O mielograma é para quê? Para dosar o ferro medular e também para procurar alterações morfológicas, como elementos macros, sinais de hipoplasia ou sinal de hiperplasia. Em geral, são esses os exames que se usa. Foram outros exames para ajudar na causa.
Iniciando agora, a gente vai falar das anemias carenciais, né? E, como definição, são situações clínicas, onde há diminuição da taxa da hemoglobina circulante por carência ou deficiência, ou só de ferro, ou só de B12, ou só de ácido fólico, ou de todas e outras mais, como vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, todas podem cursar hoje com anemia. As mais estudadas são essas. Então, a anemia ferropriva é a mais comum, e como causas nas crianças e adolescentes, eu separei recém-nascido e lactente. Prematuridade, por quê? Porque a mãe, ela repassa ferro durante os 9 meses, né? Ela tem que ter ferro dobrado para ela, para alimentar o bebê e para alimentar a placenta. Entretanto, se esse bebê nascer prematuro, então, de 7 meses, então ele perde. E o que é importante é que os 3 últimos meses são os meses onde mais ela passa ferro para o bebê. Então, se esse bebê for prematuro, ele será prejudicado, né? Eu costumo dizer, ele será roubado. Menos ferro ele vai ter naqueles 2 últimos ou 3 últimos meses. Se for parto gemelar, vai ser dividido esse ferro da mãe para os 2. Também tendência a ter anemia ferropriva. Fora isso, a gente tem também nesse lactente ou a má absorção, né? Por distúrbios intestinais, alergias alimentares, parasitoses intestinais, como necátoro, ancilóstomo, há também os protozoários, como ameba, giardia, todos eles vão causar anemia ferropriva, cada um com seu mecanismo. E o lactente, o adolescente? O adolescente homem, o menino, a gente não pode esquecer que no estirão ele tem estímulo de testosterona. Se ele tem estímulo de testosterona, ele tem estímulo da eritropoese. E aí, o que é que vai acontecer? Ele come mal e com a medula trabalhando a mais por estímulo de testosterona e ele comendo mal, é muito frequente aqueles meninos altão chegar, aqueles adolescentes e ter anemia ferropriva. E adolescente menina? É a imaturidade hormonal, é a perda sanguínea exagerada que pode acontecer, né? É a gravidez na adolescência, que ela já tem uma alimentação pobre e ainda vai ter que dividir para o bebê, para a placenta e para ela, tá? E fora isso, as patologias ginecológicas, que hoje já podem acontecer na adolescente jovem, e as perdas gastrointestinais e urinárias, que também pode acontecer na menina, no menino, no adolescente homem e na adolescente mulher. E qual é a clínica da anemia ferropriva? A hipóxia. E o que chama mais atenção? Palidez, cansaço, fadiga, irritabilidade, tudo por hipóxia. Diminuição do raciocínio, falta oxigênio, falta de apetite, queilites, né? As lesões aqui nas comissuras da boca, a atrofia, a carência do ferro em especial, leva à atrofia das papilas da língua e a língua fica lisa e inflamada, glossite. Daí porque ele te pedir água, daí porque o indivíduo, uma criança ou um adulto com anemia ferropriva, chupar gelo, gostar de beber água muito gelada, pela língua quente. As unhas ficam frágeis, quebradiças, e ficam em um formato de colher, e eles te reclamam de dor nas pontas dos dedos, são dor nas unhas. Não é esperado frequente, mas 15% das ferropriva, em especial do lactente, tem esplenomegalia. E como descompensação, pelo alto grau de anemia, a criança ou o adulto podem ter taquicardia. E o laboratório, então, o hemograma, né, tem a série vermelha, a branca e a plaquetária. A vermelha é aquilo que a gente comentou, baixa de hemoglobina, e o que é esperado se tem pouco ferro, as hemácias de dentro, os precursores, dividem lá dentro da medula, entretanto, com pouco conteúdo. E aí, as hemácias no sangue periférico vão ser microcíticas, hipocrômicas e com diferentes tamanhos, ou seja, com RDW alto, anisocitose. A série branca geralmente é normal, exceto, como eu falei, nas parasitoses, que há a eosinofilia.
E a série plaquetária, geralmente normal, exceto naquele sangramento crônico, em especial alergia à proteína do leite, que você vai encontrar uma plaqueta alta. Outros exames, mielograma. Teoricamente, ele é dispensável, na prática, ele é dispensável, mas na teoria, ele é o exame padrão ouro, prova de concurso. Qual é o exame padrão ouro para anemia ferropriva? Mielograma, para quantificar o ferro medular. Se faz de rotina? Não, muito raramente, tá? E os outros exames? Seria o perfil. Então, para ele ter uma anemia ferropriva, ele tem ferro e ferritina baixa, capacidade total de transporte, transferrina alta. E se tem baixo ferro, tem baixa saturação. É importante lembrar que o primeiro que baixa é o depósito, ferritina. Segundo, ferro sérico. E por último, é que vai baixar o ferro medular. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Anemia ferropriva, tratamento. Eu devo sempre que possível identificar e afastar a causa, iniciar o ferro, né? Oral e injetável. Intramuscular, raramente hoje se faz. Quando se faz, é o endovenoso. E existe na criança a profilaxia, que a Sociedade de Pediatria preconiza, 1 a 2 miligramas de ferro por quilo dia, de acordo com a alimentação. Se ele é exclusivamente leite materno, basta começar essa profilaxia se ele não tiver anemia aos 4 meses. Tem mãe que não gosta de dar todo dia e pode fazer uma dose semanal. Não é muito bom porque pode dar efeito colateral. O ideal é fazer a dose diária. E se teu paciente já está com anemia ferropriva instalada, ele precisa tratar com a dose de 3 a 5 de ferro elementar por quilo dia. Raramente se transfunde, só quando há realmente risco de descompensação. Geralmente se faz, quando se faz é a concentrado de hemácias, né? Algumas crianças politransfundidas, a gente indica as hemácias filtradas, mas como eu falei, raramente se faz diante de uma ferropriva. Tá? E como eu sei que meu paciente está curado? Quando a ferritina normaliza. Mas a ferritina é a primeira que baixa, mas é a última que normaliza. E se o serviço que eu estou for público e não dispor de ferritina? Você faz o hemograma, você faz o ferro sérico, se tiverem normais, você faz pelo menos mais 2 meses, com isso eu garanto uma ferritina normal. E sempre, se possível, afastar causa. O segundo grupo das anemias carenciais é muito raro na infância, é a anemia megaloblástica, né, que tem como causa a deficiência ou só de B12, ou só de ácido fólico, ou de ambas. Então, seriam situações mais para o adulto, mas eu vou citar a falta do fator intrínseco, que é a falta congênita seria anemia perniciosa, com a cloridria gástrica, raramente, quando tem o asterisco, é que é raro na infância e na adolescência, causas adquiridas, muito raro também na infância, quando se faz cirurgias que tiram o estômago totalmente ou parte. Por quê? Porque é lá que tem a produção do fator intrínseco para a absorção da B12, doenças que levem a má absorção intestinal, porque a B12 é absorvida lá no jejum no íleo, né, e no final do jejum, no início do íleo. Então, doenças que cursam com esteatorreia, doença de Crohn, cirurgias que retiram o íleo, podem levar a megaloblástica, gravidez na adolescência, deficiência da enzima transportadora, que é a transcobalamina, e dieta vegetariana, vegana, né? É mais comum já nos adolescentes maiores. Então, ninguém é contra o vegano e vegetariano, mas precisa repor B12, porque senão terão sintomas feios de anemia megaloblástica. E alguns medicamentos competem com a absorção de B12, como anticonvulsivantes, tardiprata e alguns mais. Deficiência de ácido fólico também é muito rara, mas pode acontecer. Uso por má absorção de ácido fólico, que são os anticonvulsivantes e as neoplasias de intestino.
situações que aumentam necessidade de ácido fólico, ou seja, na gravidez, porque ela precisa ter para ela e para o bebê, a mãe, as anemias hemolíticas, porque a medula trabalha muito, alterações metabólicas, ou seja, por uso de medicamentos como metrotexate, sesmercapto, que são medicamentos que usam na quimioterapia, hepatopatias crônicas, a gente encontra mais no adulto, mas existe criança com hepatopatia crônica, ela não consegue metabolizar o ácido fólico e vai ter anemia megaloblástica, e outras causas, como doenças autoimunes e o uso de anticonceptivos orais não controlados, em especial na adolescência e nas mulheres jovens que usam para tratamento de cistos de ovário. Hoje já existem outros tratamentos sem ser o anticonceptivo, dependendo do tipo de cisto, exatamente porque levavam muito à anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, a evolução é lenta, os sintomas palidez, te chama a atenção a fraqueza, o cansaço e a perda de peso, porque eles perdem muito rápido, aquela cor amarelo-limão, porque eles ficam subictéricos, porque os precursores e as hemácias são tão grandes que chegam a ser desconhecidas pelo sistema retículo, o sistema retículo quebra elas, hemoliza antes do período de 120 dias, né? Ou então, dentro da medula mesmo, elas são quebradas, de tão grande esses precursores, por não ter divisão celular adequada, e leva a essa subicterícia. Língua lisa, e olha aí, eles podem ter manifestações neurológicas periféricas, com parestesias ou formigamentos. Por quê? Porque a B12 e o ácido fólico, além de dividir os precursores das hemácias, elas também fazem parte da produção de bainha de mielina, que protege os nervos. Então, não tendo B12, os nervos estarão expostos e vai ter parestesia, formigamento, os nervos periféricos. E se afetar o sistema nervoso central, a mielina do sistema nervoso, eles podem ter sintomas psiquiátricos, com ansiedade, depressão, e quantas coisas essas crianças e adolescentes estão tendo hoje de sintomas psiquiátricos e podem ser por uma megaloblástica. E essas manifestações neurológicas podem levar a dificuldades locomotoras, ir para a cadeira de roda, e a gente vai ver uma carência de B12 e ou de ácido fólico. O hemograma desses pacientes, então a série vermelha tem macro, pela dificuldade de divisão, BCM alto, a série branca geralmente normal, mas se houver perniciosa pode haver também leucopenia, e como observação a gente vai ver os neutrófilos, tem muitos lóbulos, às vezes 10 lóbulos, a gente chama neutrófilos hipersegmentados. E as plaquetas geralmente estão normais, mas se for perniciosa, também podem ter trombocitopenia. Mielograma é importantíssimo no diagnóstico, onde a gente vai ver aqueles precursores que iam diminuindo de tamanho naquela figura inicial, aqui eles quase não diminuem, pela dificuldade de divisão. E então, com isso, vai levar a elementos macros. E outros exames seriam dosar B12 ou ácido fólico, para eu saber qual o tipo para repor. E a perniciosa, o indivíduo pode ter anticorpo anticélulas produtoras de fator intrínseco e anticélulas parietais. Então, a gente pode pesquisar isso através de anticorpos. Existem também maneiras de investigar se é perniciosa, investigando a cloridria gástrica, mais difícil, e quando não se tem dificuldade, ainda existem exames mais caros, que é para dosar os metabólitos da B12 e do ácido fólico, que é o metilmalônico, ácido metilmalônico, homocisteína. Mas, geralmente, a gente consegue dar o diagnóstico com a dosagem, com hemograma, às vezes nem temos o mielograma, mas dosamos a B12 ou o ácido fólico. E como eu trato o nosso paciente, eu identifico, se possível, afasta a causa, orientação alimentar, falta de B12, alimentos de origem animal, falta de ácido fólico, alimentos de origem vegetal, cru,
porque no momento que aquece, que ferve, qualquer alimento que tem ácido fólico inativa o ácido fólico, tá? Então, é vegetal cru. E a B12 geralmente é parenteral, a dosagem na criança é muito pequena, é 40 microgramas por quilo intramuscular, e hoje a gente já consegue algumas apresentações sublinguais. Oral, se for deficiência de fator intrínseco, não adianta, porque quando chega no estômago, aí não tem fator intrínseco, essa B12 não é absorvida. Então, hoje já existem algumas apresentações que são sublinguais. E se for uma anemia por ácido fólico, é um tratamento bem inocente, via oral, 1 a 5 miligramas de ácido fólico por dia, em torno de 20 dias. Alguns pacientes com anemia hemolítica severa, você usa preventivamente o ácido fólico, 1 a 5 miligramas a dia, e pacientes que se tratam com metrotexate, no caso das artrites, e pirimetamina no toxoplasmose, algumas situações de malária, eles têm a deficiência, na realidade, do precursor do ácido fólico, que é o ácido folínico. Então, de nada adianta eu dar ácido fólico, eu teria que dar o ácido folínico nessas situações, nessa dose. Anemias hemolíticas é o outro grupo, né? Além das carenciais, as hemolíticas, e que são aquelas onde há um aumento na taxa de destruição. Nossos glóbulos vermelhos têm média de vida 120 dias, mas eles podem ter situações onde essa vida média está reduzida, situações hereditárias ou adquiridas, que a gente vai ver, e isso vai levar à chamada anemia hemolítica, os sintomas de hipóxia, né, letargia, fraqueza, cansaço, e os específicos pela hemólise. Se tem hemólise, tem liberação de radical M, então tem aumento de produção de bilirrubina, então eles têm icterícia, dependendo do tipo da anemia hemolítica, se for, no caso, a falciforme, as hemácias vão ser endurecidas pela formato em foice e vai gerar úlceras de membros inferiores, deformidades ósseas, baço grande, né, esplenomegalia, porque medula fica muito cheia na tentativa de suprir o que está sendo destruído no sangue periférico, e quanto mais ela produz, mais o baço lá no sistema retículo, né, endotelial, destrói e acaba se hiperplasiando. E esses pacientes, como ele tem excesso de bilirrubina, essa bilirrubina pode entrar em contato com o cálcio dos alimentos, né, no sangue, entra e vai se depositar normalmente sob a forma de bilirrubinato de cálcio, que vai explicar os cálculos biliares em crianças e adultos jovens, o que não é tão frequente. Então, sempre que você vê criança e adulto jovem, vocês da cirurgia, né, da Liga da Pediatria Cirurgia, então pensar sempre numa anemia hemolítica diante de um cálculo biliar numa criança ou adolescente. E as causas, para citar, das anemias hemolíticas, elas existem as hereditárias, que é por defeito dos glóbulos vermelhos, que é as mais frequentes, a microesferocitose e a ovalocitose, defeito no metabolismo energético dos glóbulos vermelhos, que são as deficiências enzimáticas, a mais frequente é a deficiência de G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, né, a piruvato gnase, e tem o terceiro grande grupo, que são as hemoglobinopatias, que são, no caso, a anemia falciforme, o traço falciforme, que não é doença, as talassemias e outras hemoglobinopatias, que a gente sabe que não que existe N hemoglobinas anormais e que em determinadas situações vão levar à anemia hemolítica. Aqui só para citar rapidinho, as hemoglobinopatias, né, o defeito da hemoglobina, podem ser qualitativas, ou seja, presença ao invés, lembra lá no primeiro slide que eu disse que é A1, A2 e fetal, pessoas por defeito genético podem não ter essas hemoglobinas e apresentar hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina H ou outras N hemoglobinas que são conhecidas nesse mundo inteiro.
Então, esses pacientes podem ter a chamada anemia falciforme ou outra. E se ele tem presença de H, ele tem a chamada alfa-talassemia. Como característica, a anemia deles é normocítica, normocrômica, com anisocitose, a presença em hemácias em foice, eles tendem a ter leucócitos e plaquetas alta no hemograma, porque a medula está muito cheia, muito reativa. Na tentativa de aumentar a hemácia, ela acaba aumentando também leucócitos e plaqueta. Reticulócitos altos, por quê? Medula trabalhando muito, reticulócitos altos. Sinais de hemólise, aqueles sinais inespecíficos que eu mostrei, bilirrubina aumentada, reticulócito aumentado, DHL aumentada e aptoglobina diminuída. E quem fecha o diagnóstico? Eletroforese de hemoglobina. Pacientes que têm só traços, eles são heterozigotos, geralmente não têm sintoma. Transmitem, mas não têm sintomas. E quem é homozigoto ou tem associação, por exemplo, SC, SD, então são os normalmente têm sintomas, são os chamados portadores doentes. Existem as hemoglobinopatias quantitativas, onde ele tem A1, A2 e fetal, só que em quantidades anormais de A2 e ou fetal, que são as betas-talassemias, mino, intermédia e major. Aqui o modelo do hemograma, eles têm anemia microcítica hipocrômica, sem anisocitose, diferindo da ferropriva. Você observa geralmente hemácias em alvo, reticulócitos e sinais de hemólise depende do grau da talassemia. Se mino, ele nem tem anemia. Intermédia é uma hemoglobina média de 10. E major é aquele que se parece com falciforme, é aquele que recebe transfusão muito frequente. E o diagnóstico também pela eletroforese de hemoglobina, onde eles têm aumento de A2 e de fetal, ou só de A2 ou só de fetal, tá certo? Também em situações você pode lançar mão da biologia molecular para fazer esses diagnósticos das anemias hemolíticas hereditárias, mas é muito difícil a gente conseguir, né? E os outros grupos das anemias hemolíticas, como eu falei, os defeitos de membrana, que é a microesferocitose, né, a mais frequente, que tem presença de microesferócitos, reticulócitos e sinais de hemólise são variáveis, e quem dá o diagnóstico é a curva de fragilidade osmótica, que tem uma fragilidade aumentada. É o único tipo de anemia que tem hemácia densa, ou seja, hipercromia, HCM alto, CHCM alto, HCM em especial, tá? Biologia molecular também seria ótimo. E o terceiro grupo, como eu falei, as alterações metabólicas, os defeitos enzimáticos, né? Em especial G6PD, piruvato, NADPH. Então, a triagem você faz com teste de Breuer e a partir daí, se deu deficiente, você vai dosar. Primeiramente G6PD, que é a mais frequente, e a seguir as outras. Biologia molecular também daria diagnóstico, mas também é muito difícil de se conseguir disponível. E só para citar, as anemias hemolíticas adquiridas são muito mais no adulto, mas as mais frequentes são as autoimunes, que geralmente tem aquela doença autoimune por baixo, onde você vai fazer o cumbis direto, vai dar positivo, e a tipagem sanguínea BORH e o PAI ou cumbis indireto podem também estar alterados. A isoimune, que é aquela que o indivíduo, para ter, precisa ter antes uma sensibilização prévia. Então, como? Através de uma transfusão incompatível, ou é o caso da sensibilização ou de uma gestação, né? Nesse caso, os pacientes vão ter PAI ou cumbis indireto positivo. Algumas infecções, como septicemia, principalmente por gram-negativo, e malária, que é o plasmódio, também podem levar a hemólise, tá? E existe um tipo de anemia raro na infância, mas pode acontecer, que é a famosa HPN, hemoglobinúria paroxística noturna, onde o paciente, além de anemia hemolítica, pode ter sinais de aplasia e tromboses e ir a óbito.
tá certo? E as anemias aplásticas, para finalizar, devem estar já cansadinhos ou não? Vamos continuar. Então, as anemias aplásticas são aquelas por defeito da célula-mãe, da stem cell, e tem causas variáveis, ou seja, hereditária ou adquirida. Podem ser parciais, só afeta uma linhagem, no caso, só as hemácias, como também os leucócitos ou as plaquetas sozinhas. Ou podem ser total, ou seja, vai afetar o setor das hemácias, dos leucócitos e plaquetas. A classificação, elas podem ser congênitas e adquiridas, tá? As congênitas, normalmente, a gente dá o diagnóstico logo na infância, né? São raras, mas as mais frequentes são essas duas, Fanconi e Black von Diamond. Fanconi é autossômica recessiva, normalmente ligada a casamentos consanguíneos. Ela afeta principalmente o sexo masculino e o diagnóstico geralmente é após 6 anos. Até 6 anos, esse paciente pode passar despercebido. E aos 6 anos pode iniciar com uma plaquetopenia e a seguir evolui com anemia e leucopenia, tá? Muitas das vezes, como ele começa com plaquetopenia, ele pode confundir com uma púrpura, né? Uma trombocitopenia hoje. Esses pacientes, a maioria deles, em torno de 70%, tem malformações ósseas. Quem vê jamais esquece. Microcefalia, micrognatia, hipoplasia do polegar, hipoplasia do canal auditivo, podendo levar à surdez. E o que é ruim, eles têm instabilidade cromossômica, ou seja, tendência à evolução neoplásica, em especial leucemia mieloide aguda, tá? A anemia de Black von Diamond é mais frequente. Ela é autossômica recessiva ou dominante. Também pode estar relacionada com sanguinidade e o diagnóstico é muito mais cedo, do recém-nascido até 6 anos. Geralmente, no primeiro ano, você fecha o diagnóstico. É aquele recém-nascido que já nasce pálido, o que não é comum. Recém-nascido geralmente tem hemoglobina de 16, 17. E o Black von Diamond já nasce com 8, 7 e precisando de transfusões. Você afasta as outras anemias e está lá. Hipoplasia do setor vermelho. Ele também pode ter as mesmas malformações iguais ao Fanconi, e ele é uma aplasia pura, é só dos glóbulos vermelhos. Leucócitos e plaquetas são produzidos normais, tá? O que difere do Fanconi, que lembram que eu disse que evolui com uma aplasia total, tá? E as causas adquiridas, né, elas podem ser por defeito da medula primária ou idiopática, que a gente não descobre a causa, 70%, e as secundárias, por agentes químicos e físicos, medicamentos, clorafenicol, raro hoje usar, antitireoidianos, sar de ouro, mas cuidado com as cimetidinas, penicilinas é uma droga boa, mas pode causar em alguns pacientes uma aplasia, é raro. Substâncias químicas como benzenos, derivados de tintas, inseticidas, radiações, todos podem mandar a medula parar de trabalhar. E também, além dessas substâncias, de algumas infecções, como os vírus da hepatite A, B, C, D, Epstein-Barr, que é a mononucleose, vírus da dengue, parvovírus B19, alguns retrovírus, como o HIV, né, HTLV, podem levar a uma aplasia. Causas metabólicas, rara, a pancreatite na infância, mas pode acontecer, gravidez. Causas imunológicas, como doenças autoimunes e pós-transplante, doença de enxerto versus hospedeiro, tá? Como é a clínica da anemia plástica, se atingir só o setor vermelho, como o Black von Diamond, só anemia. E se atingir todos os setores, como o Fanconi, ele vai ter anemia, sangramentos fáceis pela plaquetopenia e infecções de repetição pela leucopenia. E as adquiridas geralmente são total, ou seja, anemia, sangramentos e infecções. Sinal, normalmente você não acha visceromegalia, questão de prova.
qual é a anemia, que normalmente não se vê hepatoesplenomegalia nunca, seria as aplásticas. Mas, se você pegar ainda um final de mononucleose, que pode ter um baço aumentado, você ainda pode ter um bacinho, mas depois esse baço some e se estabelece a aplasia verdadeira e o baço normalmente não é palpável, nem baço, nem fígado. O laboratório, né? O hemograma é aquela famosa anemia arregenerativa, normocítica, normocrômica, sem anisocitose, e ou leucopenia ou plaquetopenia. E se for total, você vai ter no hemograma uma pancitopenia, tá? E o mielograma é importantíssimo, que você vai ver a hiposcelularidade do setor vermelho, no caso da Blackmon Diamond, e de todos os setores atingidos nos outros. Normalmente vem lá na observação substituição do tecido mieloide por tecido gorduroso, mieloide, porque o linfóide geralmente não é atingido. Diante disso, você pede uma biópsia, e essa biópsia vai confirmar a hipoplasia, geralmente menos de 40% de elementos dentro da medula. Outros exames, reticulócitos, se medula está lenta, diminuído. O teste DEB é aquele teste genético para ver aquela instabilidade cromossômica. Lembram do Fanconi? Então, dá aumentado se ele for Fanconi, né? E não dá aumentado se for uma anemia plástica adquirida. E algumas situações você vai precisar de citogenética, imunofenotipagem, para afastar as síndromes mielodisplásicas que podem evoluir com um sinal de aplasia. E o tratamento dessas doenças, dessas anemias aplásticas, seria o identificar e afastar a causa, controle das infecções, né? Muitas das vezes prevenções de vírus, fungos e bactérias, algumas controvérsias hoje de ficar usando antiviral, antifúngico e antibiótico, mas em alguns casos a gente tem que fazer, porque esses pacientes aplasiados, se fizerem uma infecção, podem evoluir com sepsis e óbito. Suporte transfusional com hemácias, geralmente filtradas, irradiadas, plaquetas também filtradas, irradiadas. Muito cuidado com boca, cavidades como ouvido, ânus, vagina, que podem ter fungos. E existem alguns protocolos de medicamentos, né? Por exemplo, as congênitas, o Ministério hoje preconiza o uso de andrógenos para estimular a medula associada a corticoide, mas como os andrógenos dão efeitos colaterais, começa, faz, melhora, suspende. E as aplasias outras, as adquiridas, geralmente é o tratamento, por ser doenças imunes, o mecanismo das aplasias normalmente é imune, então o tratamento é através de imunossupressores, como ciclosporina, timoglobulina, né, que é a gama-globulina antitimocítica, antilinfocítica. Hoje já aparece também um medicamento novo, que são os agonistas da trombopoetina, quando o paciente não responde à imunossupressão, a gente tenta os agonistas, que é o trombopag, e você tem uma boa resposta. E, diante de um diagnóstico de anemia plástica, imediatamente cadastre ele para procurar doador, cadastre no REREME, né, para ver se no REDOME tem doador, e caso não dê certo essa terapêutica, para a opção do transplante. As congênitas, né, um tratamento é medicamentoso, como eu disse, os andrógeno, córtico, e em raras situações o transplante. Algumas adquiridas também se faz andrógenos, tá? Existe um tipo também de congênita, que ela se manifesta como se fosse adquirida, e você vai atrás, ela é a congênita, onde há um defeito dos telômeros, o encurtamento dos telômeros, e elas respondem, esses pacientes respondem muito bem ao hormônio, no caso, aos andrógenos, tá? Isso daqui é uma coisa enorme, mas é um resumo de tudo isso que eu falei, tá? Para vocês terem no bolso. É antigo, olha, 2006, mas bom. Então, teve níveis de hemoglobina abaixo do normal? Não.
Então, não há anemia. E o que é normal? Olhar no Ministério da Saúde, na OMS, tem, né? De acordo com a idade, você vê a hemoglobina normal para aquele paciente. Se tem hemoglobina abaixo, sim, é anemia. E aí você vai investigando. Contagem de reticulócitos é baixa, veja os índices hematimétricos. De acordo com os índices hematimétricos, você pensa na deficiência de B12, na deficiência de ferro, talassemia e outras anemias. Se ele tem um VCM e um HCM normal, vá procurar os leucócitos e a plaqueta para ver se tem alterado. E assim vai investigar as aplasias, as mielodisplasias e as anemias de doença crônica. E esse reticulócito, se for alto, aí você já afasta esse grupo dessas anemias. Vai pensar em quem? Reticulócito alto, hemorragias, sangramentos agudos, e se não tem sangramento agudo, vai pensar nas anemias hemolíticas, ou intravascular ou extravascular, que são as autoimunes, as defeitos de membrana, ou as intravascular, que são aquelas pelo G6PD, induzida por drogas, hemolítico urêmico e alguma coisa mais, ok? Isso é um resuminho. E os pediatras, olha, eu fiz pediatria, faço pediatria, me considero também. Então, somos importantes no diagnóstico de anemia? Muito, porque fazemos uma avaliação clínica e uma triagem laboratorial. Com isso, podemos dar um diagnóstico precoce. E se vai melhorar, diagnosticar precocemente, vai evitar uma piora da oxigenação. E se tratar, no caso da ferropriva, que a gente já trata logo, nem manda para o hematologista, a gente já vai melhorar a oxigenação. E com isso a gente vai ajudar no crescimento, na memória, no raciocínio, na imunidade e dar qualidade de vida para essas crianças e para a mãe e para o pai, não é isso? E muito obrigada, e eu acho que era isso. Agora vamos ver se eu sei sair, né, Fernanda? Como é? Deixa eu ir lá. É aqui que eu saio, e agora, deixa eu ver. Vou para o ESC e vou para o Google, né? Tá. Ok. Eu saí, Fernanda? Ainda não, a senhora Peraí, que precisa eu treinei tanto e não clicar em pude parar de sair. compartilhar a tela. Deixa eu estar aqui, interromper compartilhamento.